Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Felipe Neves, sou clínico de formação e a ideia aqui é dar dicas práticas para você melhorar o teu dia a dia. Maravilha? E hoje é uma sequência. Da outra vez eu acabei falando sobre refluxo, vou deixar aqui o link do último vídeo, da última explicação que eu fiz, que foi por que eu tenho refluxo. E hoje a gente vai dar dicas práticas de como melhorar o refluxo sem medicamento. Os medicamentos são importantes, mas não adianta eu ficar falando sobre medicamentos sem antes falar sobre essas dicas. Maravilha? Então curte, compartilha, se inscreve no canal que vai me ajudar muito a chegar em mais pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para falar. 7 dicas para melhorar o refluxo. A primeira é o seguinte: mastiga com calma, pelo amor de Deus. Você não quer que você tenha no seu estômago aquela sensação de que parece que saiu do rodízio, de que comeu muito, está empanzinado. Você deve mastigar com calma, para o seu estômago conseguir acomodar aquela quantidade de comida que está chegando. Espera pelo menos 2 horas para se deitar. Isso é algo gravitacional, é a física que explica, não a medicina. Por quê? De novo, volta lá naquele vídeo para você entender. Se eu me deito, tudo que está aqui no estômago acaba subindo e acaba judiando do meu esôfago, que é uma mucosa muito mais simples. Então, isso tem que ser religioso. Não dá para comer e deitar. Se for deitar para ver algum filme, por exemplo, se deite um pouquinho mais inclinado, certo? Terceiro ponto é o seguinte: ninguém melhor que você para saber quais alimentos que pioram o teu refluxo. Para mim, por exemplo, e eu tenho, é pimentão. Pimentão verde, Ave Maria, não dá, não dá. Então tem paciente que fala muito sobre café, pimentão, seus mais diversos tipos, pimenta, por exemplo, esses são os principais. Mas tem paciente que tem com pão, tem paciente que tem com alguns tipos de condimento, um ketchup, por exemplo. Tem que testar e ver o que te piora, certo? E claro, não vai ter jeito evitar aquele medicamento, desculpa, aquele alimento. E o quarto ponto é evitar líquido. Lembra que eu falei da outra vez? Se você deixar tudo aqui do teu estômago líquido, móvel, vai facilitar que ele acabe subindo para o seu esôfago. Então, na alimentação, na refeição, tem que evitar o líquido. Durante o período entre as refeições, aí está liberado, porque aí o teu estômago ele já conseguiu aliviar, ele já conseguiu mandar para frente todo aquele alimento, e aí você pode ingerir os 2 litros de água por dia que a gente normalmente indica, certo? Se você tem muito refluxo à noite, ou se não dá para ter essas 2 horas de intervalo entre comer e deitar, use um travesseiro a mais para você ficar um pouco mais ereto, ou até tem algumas opções de travesseiro triangular, que você fica realmente como se fosse numa rampa. São fundamentais para alguns pacientes, tá? Meu pai, por exemplo, ele não larga o travesseiro triangular dele, é fundamental para o dia a dia dele. Consumo de álcool e de cigarro é o seguinte: principalmente vinho, por exemplo, e tinto, que tem uma acidez já aumentada, é muito ruim. O álcool por si só, ele acaba atacando a mucosa, a parede de estômago, de esôfago, e além disso, assim como o cigarro, a gente tem uma portinha que tenta evitar o refluxo, a subida do ácido do líquido para a parte do estômago, do esôfago, desculpa. Então, essa portinha ela evita o alimento subir do estômago para o esôfago, chama esfíncter. E se a gente fuma, se a gente consome álcool, essa portinha ela dá uma abrida, ela não segura legal. Então isso facilita o refluxo. Então a gente vê muita melhora dos pacientes que não consomem álcool, por exemplo, reduzem bem, e daqueles que param de fumar. Parar de fumar por outros tantos motivos, mas aqui sobre refluxo realmente melhora. E atividade física sempre, sempre, sempre vai melhorar, porque você acaba melhorando o esvaziamento do seu estômago, tá? Fazer uma caminhada depois de comer, por exemplo, não tem problema nenhum. Eu não quero que você faça uma maratona, mas uma caminhada vai te ajudar com certeza. Maravilha? Então curte, compartilha, se inscreve no canal, manda para aquele seu familiar que tem refluxo e não trata de jeito nenhum ou nunca conseguiu tratar. Um abraço.